Olá, esta é a nossa unidade 5, Antigo Testamento 2. Queremos destacar o livro de Joel, o profeta Joel. A palavra Joel é composta de duas palavras, Jo, ou Iô em hebraico, que é a forma reduzida do nome de Deus para início de nomes próprios, e a palavra El, que significa Deus. Então, Joel, Yoel, Joel, Javé é Deus. Não há nenhum registro fora do livro de Joel para esse nome. Então, não sabemos muito sobre ele. Na verdade, isso é muito comum sobre os profetas. Não sabemos muito dos profetas, porque eles não eram de escrever biografias, autobiografias. Quando eles escreviam sobre a família, era porque havia uma mensagem de Deus, era uma espécie de oráculo para transmitir uma mensagem de Deus ao povo. Normalmente o profeta não fala nem do seu colega que está profetizando no mesmo tempo, no mesmo país, às vezes muito próximo um do outro. A preocupação do profeta é falar a palavra de Deus. Então Joel não é diferente dos demais profetas. Ele traz a palavra de Deus ao povo. O dia de Javé, o dia do Senhor, é o tema principal do livro. Israel esperava um dia de bênção, de resolução de problemas, de fim de guerras, mas o dia do Senhor é apresentado muitas vezes como um dia de trevas, um dia de terror, na verdade. O dia do Senhor é muito interessante porque ele parece acontecer em várias épocas da história e é sempre projetado para frente. Então é o dia que acontece, quando acontece uma calamidade, como a destruição de Jerusalém, por exemplo, e é um dia que é projetado, que ainda vai acontecer algo no futuro, algo escatológico, algo maior. Joel era filho de Petuel, então temos pelo menos essa informação. Parece que ele era morador de Jerusalém, não sabemos ao certo. Também ele tem muitos conhecimentos das questões cultuais, o que pode indicar ele ser um profeta do templo, uma espécie de profeta sacerdote. E a data é muito difícil de precisar, porque ele não fala dos grandes reinos, não fala do babilônico, não fala dos persas, não fala dos assírios, então fica difícil, não apresenta nenhum rei, então é muito difícil datar. Mas há autores que datam o livro em 837 a.C., portanto século IX, e outros que vão datar o livro do ano 400 a.C., quer dizer, século V. Então há uma divergência muito grande sobre a data do livro de Joel. Os nomes que os profetas, os livros proféticos recebem, é o nome do profeta, do pregador, daquele homem de Deus que trazia a mensagem de Deus ao povo, mas isso não garante que esse nome seja o autor do livro. Então, pode ter sido um discípulo, ou discípulo do discípulo. O livro de Isaías, por exemplo, informa que Isaías tinha alguns discípulos, então era comum o profeta ter discípulo. Se você se lembra do profeta Elias, ele tinha um discípulo, Eliseu. O Eliseu tinha Geazi, então era muito comum. Jeremias tinha Baruque, e o texto de Jeremias informa que Baruque escreveu boa parte dos textos de Jeremias. Então, o nome que o livro recebe é o nome do profeta, mas não significa que o profeta seja o autor do texto escrito. Há dois tipos de textos na Bíblia: o texto chamado texto oral, transmitido por tradição oral, de pai para filho,
e o texto escrito. Então, muitos confundem isso e querem que o texto escrito seja da época dos personagens. E isso é impossível em muitos casos. Em alguns, é até possível datar, não teríamos grandes dificuldades, mas são poucos textos do Antigo Testamento que nos dá essa garantia de alguém escrevendo, aquele que leva o nome do livro como o próprio escritor do texto. No caso dos profetas, não temos dúvida, são os pregadores do texto. E muitos deles, provavelmente, também são os escritores. Não há no livro, como disse, nenhuma menção ou indicação de rei, isso dificulta datar. Nações estrangeiras aparecem algumas, como a Fenícia, através de Tiro e Sidom, que eram cidades importantes da Fenícia. Sidom é a terra de Jezabel, que foi uma rainha no reino do norte muito terrível, perseguidora de profetas, da época do profeta Elias. A Filístia, no capítulo 3, verso 4, Egito e Edom, capítulo 3, 19. Agora, o capítulo 3, verso 6, traz uma grande dúvida para os estudiosos, e alguns até afirmam categoricamente, que o livro é posterior ao período dos gregos, uma vez que o texto fala dos filhos dos gregos. Em hebraico, Livnei Hayevanim, no capítulo 3, verso 6, em hebraico seria o 4, 6, porque os capítulos na Bíblia hebraica, eles às vezes diferem da divisão da nossa Bíblia em português. Hilbard, ele vai dizer o seguinte, que atualmente há muitos documentos que comprovam os contratos entre comerciantes e mercadores gregos e seus colegas do Mediterrâneo Oriental, alguns séculos antes de Alexandre. Alexandre aí do ano 330, 332, temos Alexandre o Grande, que conquistou o mundo da época. Ele morre com a idade de Cristo e já havia conquistado o mundo, né? Ele era macedônio. E esse período de conquista dos gregos trouxe grandes prejuízos para Israel, com os Ptolomeus, depois com os Seleucidas. Foi um período muito terrível. E alguns entendem, então, que o livro de Joel é desse período, já que menciona os filhos dos gregos. Agora, precisamos lembrar que não significa que, porque os gregos são mencionados, que o texto de Joel é da época dos gregos, porque os gregos já existiam muito tempo antes de Alexandre. Então, às vezes também há essa confusão entre os estudiosos. O verso 1, ou melhor, o capítulo 1, verso 15, insere uma temática antiga, que é o dia de Javé, que nós mencionamos. Esse, segundo Gottwald, é o motivo unificador através de todo o livro. Hilbard afirma que Amós havia dito que o dia de Javé seria dia de trevas, não de luz. Joel diz que é dia de trevas antes da luz. Então, um pouco diferente do profeta Amós. Um dia de trevas antes da luz. Quer dizer, há uma esperança da luz. E o capítulo 2 é extraordinário. Capítulo 2, a partir do verso 28, é pregado lá em Atos 2 pelo apóstolo Pedro, como sendo cumprimento da profecia de Joel. E eu quero terminar essa nossa aula lendo o livro de Joel, capítulo 2, de 28 a 32, que diz o seguinte: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas
e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. A mim e a você. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula.